A névoa cobria as estradas do interior inglês como um véu vivo, tornando cada curva um mistério à parte. O carro avançava lentamente pelo caminho estreito, ladeado por sebes que mais pareciam muralhas naturais. Ao meu lado, sentado com postura impecável, estava Hercule Poirot. Nenhuma dobra em seu terno cinza parecia fora de lugar, e o bigode reluzia sob a pouca luz que conseguia atravessar a cortina de bruma. Seus olhos atentos, sempre perscrutadores, varriam o cenário com a paciência de quem já sabia que cada detalhe poderia carregar um segredo. O destino daquela noite era um casarão antigo conhecido como Manor Ashcombe, uma propriedade que o tempo cobriu de era e silêncio. O convite partira de um homem chamado Edward Whitmore, figura respeitada na região por seus eventos luxuosos e por manter negócios que misturavam tradição e especulação financeira. Ele havia escrito a Poirot pedindo ajuda para encontrar um objeto desaparecido, uma cigarreira de prata herdada da família. À primeira vista, um motivo banal. No entanto, Poirot não via a vida como sucessão de banalidades. Para ele, um pequeno desaparecimento podia revelar um enredo maior, como o primeiro fio puxado de um novelo escondido. «Mon ami», disse Poirot, rompendo o silêncio pesado, «nunca subestime um pedido aparentemente trivial. A mente humana esconde mais do que gosta de admitir, e até mesmo um objeto de fumo pode guardar a chave de segredos que ninguém ousaria confessar. Eu, narrador desta história, não podia deixar de notar que por trás de sua calma habitual havia uma centelha de excitação. Conhecia-o bem o suficiente para reconhecer, quando seu instinto lhe dizia que a viagem estava longe de ser perda de tempo. Chegamos finalmente ao portão do casarão. A grade de ferro rangia ao ser aberta, e a longa alameda de pedrinhas levava até a fachada coberta de era. As chaminés, erguendo-se contra o céu encoberto, pareciam torres de vigia de um castelo em alerta. A sensação era de que a própria casa observava quem ousasse cruzar seus portões. Edward Whitmore esperava na entrada. Era um homem de meia-idade, rosto magro, olhos cansados e gestos estudados. O sorriso que ofereceu a Poirot não alcançou os olhos, denunciando preocupação mais profunda do que queria admitir. Ao seu lado, sempre à espreita, estava o primo Henry Marlowe, que servia como secretário e guardava para si uma postura rígida, quase desconfortável. «Senhor Poirot, capitão», disse Whitmore, apertando nossas mãos. «É uma honra recebê-los. Sei que o motivo parece simples, mas garanto que o valor simbólico dessa cigarreira é imenso. Pertenceu ao meu pai, e eu não suportaria a ideia de perdê-la». Poirot inclinou levemente a cabeça. «Naturalmente, monsieur, cuidaremos de cada detalhe, mas permita-me observar. Sua casa, tão imponente, parece carregar mais que apenas lembranças familiares». Whitmore desviou o olhar por um instante, sinal de que a observação tocara um ponto sensível. Convidou-nos a entrar e logo que cruzamos o salão principal, ficou claro que o ambiente transbordava riqueza, mas também tensão. Os outros hóspedes já estavam reunidos. Primeiro, o coronel Richard Haversham, homem corpulento, de voz estrondosa, cuja carreira militar terminara em meio a controvérsias. Depois, Lady Margaret Sinclair, viúva elegante, conhecida por investir fortunas em empreendimentos de risco e, segundo rumores, em pessoas também. Em um canto, quase escondida, encontrava-se Clara Benson, jovem de olhar distante, marcada por um passado de romance mal resolvido com a família Whitmore,
E, por fim, circulando entre todos com rapidez e curiosidade, a criada Molly, cujos olhos vivos captavam mais do que deveria. A cada apresentação, Poirot observava com aquela calma felina, registrando gestos, entonações e silêncios. Eu, confesso, via apenas um grupo comum de personagens de um fim de semana na Inglaterra rural. Para ele, porém, cada palavra trocada era peça de um tabuleiro que logo se revelaria. Durante o chá servido na sala de estar, o assunto do objeto desaparecido veio à tona. Edward tratou o caso como distração de criados, mas Lady Margaret insinuou que a cigarreira guardava mais do que valor sentimental. O coronel riu, zombando de quem dava importância a ninharias, enquanto Clara limitava-se a girar a xícara entre os dedos, mergulhada em silêncio incômodo. Henry, o primo, permanecia próximo ao anfitrião, como sombra inquieta, vigiando cada reação. Poirot, em vez de se apressar em perguntas diretas, preferiu observar. Seu método nunca começava pelo óbvio. Antes, ele deixava que o ambiente falasse. O que notou foi uma rigidez incomum, sorrisos falsos, respostas atravessadas, olhares que evitavam se encontrar. Era como se o desaparecimento da cigarreira fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo, uma rachadura prestes a se abrir. A noite caiu sobre Manor Ashcombe, trazendo mais névoa e silêncio. A cada hora que passava, a casa parecia apertar-se sobre si mesma. Do lado de fora, o lago refletia a pouca luz como um espelho turvo, e a mata ao redor fechava o cenário em isolamento quase sufocante. Pouco antes da meia-noite, o som de um disparo rompeu o silêncio. O eco percorreu os corredores como um trovão contido. Criados correram, hóspedes se levantaram em alvoroço e o coração do casarão pareceu bater mais rápido. Quando todos se reuniram na biblioteca, a cena estava diante de nós. O corpo de Arthur Whitmore, irmão afastado de Edward, jazia em uma poltrona, o rosto marcado pela violência de uma bala. Aquele que partira anos antes em meio a dívidas e escândalos, retornara apenas para encontrar a morte dentro das paredes da própria família. Edward empalideceu. Lady Margaret soltou um grito sufocado. Clara levou a mão à boca, tremendo. O coronel fechou os punhos, mais irritado do que chocado. E Henry, o primo leal, parecia tão tenso que mal conseguia respirar. Poirot, no entanto, não se abalou. Aproximou-se do corpo, examinou cada detalhe, a posição da cabeça, a marca do disparo, a ausência da arma. Observou o tapete amassado, um livro caído ao chão, um casaco molhado esquecido em uma cadeira. Depois ergueu o olhar e disse apenas: "Isto, meus amigos, não é suicídio, é assassinato." As palavras caíram sobre nós como sentença inevitável. O que começara como simples busca por uma cigarreira revelava-se agora um caso de morte, de segredos enterrados e de verdades prestes a vir à tona. O casarão, envolto em névoa e em histórias ocultas, transformava-se em palco de uma investigação que ligaria todos os presentes a um enredo de herança, traição e impostura. A partir daquela noite, cada convidado seria não apenas testemunha, mas também suspeito. E no centro de tudo estava Hercule Poirot, disposto a seguir cada pista, cada contradição, até que o véu da mentira fosse arrancado. Pois em Manor Ashcombe, onde a era escondia rachaduras nas paredes, as aparências também escondiam verdades que ninguém ousava confessar. O choque da morte de Arthur Whitmore pairava no ar como um peso invisível, sufocando cada pessoa dentro de Manor Ashcombe. O que deveria ser um fim de semana elegante
transformara-se em uma prisão de olhares suspeitos e gestos contidos. Hercule Poirot, sem se deixar abalar pelo pânico coletivo, começou a trabalhar como sempre fazia, observando. Para ele, o crime não se resolvia apenas com impressões imediatas, mas com a desmontagem meticulosa de todas as máscaras que as pessoas erguiam diante do mundo. Naquela casa, cada um dos presentes carregava uma versão pública de si mesmo, cuidadosamente construída, mas a morte revelava fissuras que nenhuma fachada era capaz de sustentar por muito tempo. Edward Whitmore, o anfitrião, era o exemplo mais evidente dessa contradição. Recebera seus convidados com cortesia impecável, falando como um cavalheiro de confiança, um homem estabelecido e respeitado. No entanto, ao ver o corpo do irmão, sua elegância começou a ruir. A mão que antes segurava a bengala com firmeza, agora tremia ao ponto de quase deixá-la cair. Sua voz falhava ao repetir que Arthur devia ter se matado, como se quisesse impor a narrativa de suicídio para não deixar espaço a outra possibilidade. Aquilo denunciava não apenas medo, mas também pressa em se proteger de algo que ainda não revelara. A realidade por trás da fachada de anfitrião refinado era de um homem acuado que tinha mais a perder do que deixava transparecer. Henry Marlowe, o primo e secretário, era outra figura que vivia entre a imagem pública e a verdade. Desempenhava o papel do servidor leal, o braço direito de Edward, sempre pronto a intervir quando necessário. Aos olhos dos outros parecia a extensão natural do dono da casa, um assistente incansável e eficiente. Mas bastou a criada Molly comentar ter visto Henry rondando a biblioteca antes do disparo para que sua imagem de neutralidade começasse a se desfazer. Seus olhos não sustentavam perguntas diretas e os dedos nervosos denunciavam ansiedade constante. Aquele que se mostrava apenas como organizador de papéis e executor de tarefas era, na realidade, um homem profundamente envolvido nas tensões do lar, e sua lealdade beirava a cumplicidade em segredos que ninguém ainda compreendia por completo. O coronel Richard Haversham, por sua vez, exibia-se como um veterano altivo. Suas histórias de campanhas militares ecoavam pelos corredores e sua risada estrondosa parecia afastar a atenção momentaneamente. Porém, ao ser questionado sobre o momento exato do disparo, sua bravata deu lugar à evasão. Disse ter ouvido apenas um ruído sem importância, mas evitou detalhar o que poderia ser crucial. Era evidente que a imagem de soldado destemido não passava de fachada para ocultar insegurança e medo de envolvimento. O homem que fazia questão de exibir coragem se mostrava, diante da investigação, alguém que preferia fugir de responsabilidades. Lady Margaret Sinclair, com suas joias discretas e roupas impecáveis, era o retrato da viúva elegante. Aparentava tranquilidade, como se nada a perturbasse, e sua presença parecia apenas social. Mas, conforme Poirot dirigiu perguntas certeiras, a realidade começou a emergir. Sua curiosidade incessante ultrapassava a cortesia e se revelava quase investigativa. Fazia perguntas demais sobre os negócios de Edward e sobre a herança da família. Ficou claro que seu interesse em estar na casa não era apenas o de desfrutar de uma reunião, mas sim garantir que seus investimentos não estivessem em risco. A aparência de mulher estável escondia fragilidade financeira e necessidade desesperada de manter vínculos com os Whitmore. Clara Benson parecia ser a mais discreta e inofensiva. Sentada em silêncio, com ares de timidez, mal participava das conversas.
A imagem era de uma jovem retraída, sem forças diante da imponência dos outros. Mas sua ligação com Arthur, revelada pelo passado de noivado rompido, mostrava outra realidade. O silêncio diante do corpo do ex-noivo não era apenas choque, mas resultado de memórias que carregava em segredo. Sob a fachada de fragilidade, havia mágoa acumulada, sentimentos que poderiam facilmente transformar-se em motivo de rancor ou até de vingança. Clara representava a contradição mais sutil. A mulher aparentemente indefesa que escondia um coração marcado por feridas antigas. Até mesmo Molly, a criada, vivia nesse contraste entre o que parecia e o que realmente era. Aos olhos da família, ela era apenas mais uma serva, invisível nos cantos da casa, sempre pronta a servir. Mas sua posição lhe permitia ver o que os outros ignoravam. Foi ela quem notou movimentos estranhos nos corredores, passos leves no meio da madrugada e comportamentos inquietos dos convidados. Sua simplicidade era apenas disfarce. Na realidade, Molly detinha conhecimento precioso sobre os acontecimentos da noite. Arthur Whitmore, mesmo morto, também fazia parte desse jogo de aparências. Reaparecera como um homem arruinado, com fama de perdedor e irresponsável. Todos o tratavam como a ovelha negra da família, e muitos acreditavam que sua chegada inesperada não passava de mais uma tentativa de arruinar a paz alheia. Contudo, a carta encontrada por Poirot, escondida entre os livros da biblioteca, mostrava outro lado. Arthur carregava a verdade sobre Edward e ameaçava expô-lo caso não houvesse reparação. Por trás da imagem de falido havia um homem que detinha poder através do conhecimento, e foi esse conhecimento que lhe custou a vida. Poirot, atento a cada detalhe, não se deixava enganar pelas máscaras. Observava as mãos trêmulas de Edward, os olhos desviados de Henry, as evasões do coronel, a insistência de Lady Margaret, o silêncio de Clara e a esperteza de Molly. Para ele, a investigação não era apenas sobre o crime, mas sobre desmontar cada fachada até revelar a essência. E até mesmo a casa participava desse jogo. Vista de fora, Manor Ashcombe era imponente, símbolo de solidez e tradição. Mas por dentro, os corredores escondiam rachaduras, as paredes guardavam passagens secretas e os jardins, cuidadosamente arrumados, contrastavam com a névoa sufocante que os envolvia. Assim como seus moradores, a mansão também vivia de aparências e sua realidade se revelava sombria. No fim daquela primeira etapa, o contraste entre o que cada personagem mostrava e o que realmente escondia se tornou evidente. Edward aparentava confiança, mas carregava medo. Henry mostrava lealdade, mas vivia em constante inquietação. O coronel exibia coragem, mas fugia da responsabilidade. Lady Margaret se apresentava como estável, mas estava à beira da ruína. Clara parecia frágil, mas guardava ressentimentos poderosos. Molly fingia simplicidade, mas era a mais atenta de todos. Arthur fora tratado como inútil, mas era dono de uma verdade que ameaçava todos os outros. Poirot resumiu em uma frase a essência da investigação. Nesta casa, nada é o que parece. O que vemos é apenas cortina. A realidade mes-amis está escondida atrás dela e é essa que devemos expor. Era o primeiro passo para compreender que o assassinato não era resultado do acaso, nem de uma explosão repentina de ódio, mas sim o desfecho inevitável de um cenário em que aparências se chocavam contra realidades perigosas. As primeiras horas após o assassinato de Arthur Whitmore foram suficientes para que Poirot entendesse que a chave do crime
estava enterrada em rivalidades antigas, mágoas herdadas e disputas de sangue. Nada naquela casa podia ser separado do peso da família que a habitava, e cada convidado trazia uma ligação, direta ou indireta, com os segredos dos Whitmore. O crime não era apenas um ato isolado, era o resultado de uma rede de identidade, poder e ressentimentos que atravessava gerações. Edward Whitmore mantinha a imagem do herdeiro legítimo, dono da propriedade e do título que acompanhava o nome. Sempre se apresentara como homem de negócios respeitável, sustentado por riqueza herdada e multiplicada com suposta habilidade. Porém, Arthur, o irmão morto, guardava um segredo capaz de derrubar essa imagem. A carta escondida na biblioteca era prova disso. Nela, Arthur acusava Edward de ter tomado algo que não lhe pertencia. O tom do bilhete revelava que não se tratava de um objeto comum, mas de uma usurpação que mexia com a própria base da herança. Essa revelação transformava o crime em muito mais do que um conflito entre irmãos. Levantava a possibilidade de que Edward não fosse o verdadeiro senhor de Manor Ashcombe. Havia rumores antigos de que o testamento do patriarca fora manipulado, e alguns criados mais velhos murmuravam sobre documentos desaparecidos. Se fosse verdade, a identidade do verdadeiro herdeiro poderia estar em disputa, e Arthur, ao voltar, trazia a ameaça de expor esse segredo. Henry Marlowe, o primo e secretário, também estava enredado nessa trama de sangue. Durante os interrogatórios, seu nervosismo ultrapassava o aceitável para um simples funcionário. Poirot logo percebeu que Henry sabia mais do que admitia. Sua lealdade a Edward não se explicava apenas por dever de parentesco. Havia indícios de que ele participara ativamente na ocultação de documentos do passado, talvez ajudando a sustentar a versão conveniente da história familiar. A máscara de secretário zeloso escondia alguém que carregava nos ombros o fardo de proteger um impostor ou, no mínimo, um herdeiro ilegítimo. O passado de Clara Benson também emergia como peça importante. Antiga noiva de Arthur, ela carregava mágoas que nunca cicatrizaram. Contudo, havia mais do que ressentimento pessoal. Durante uma conversa isolada, Poirot percebeu que Clara sabia detalhes demais sobre disputas financeiras entre os irmãos. Seu silêncio pesado escondia o fato de que, no tempo em que estivera próxima de Arthur, ele lhe revelara suspeitas sobre a legitimidade da herança de Edward. Ela sabia, ou ao menos desconfiava, que Edward não era tão intocável quanto aparentava. Esse conhecimento fazia dela uma ameaça em potencial ao atual dono da casa, ainda que ela mesma não tivesse intenção de agir. Lady Margaret Sinclair, aparentemente apenas uma viúva elegante em busca de distração, também tinha sua parte na intriga. Seus investimentos nos negócios de Edward não eram apenas financeiros, mas também baseados na confiança de que ele era, de fato, o herdeiro legítimo de uma fortuna sólida. Se viesse à tona que Edward construíra sua posição sobre um segredo de identidade, Margaret perderia não apenas dinheiro, mas também prestígio nos círculos sociais. Sua insistência em sondar todos os detalhes da vida dos Whitmore denunciava um medo constante, o de ter apostado sua segurança em um homem que não era quem dizia ser. Até mesmo o coronel Haversham tinha conexão com o passado familiar. Em sua juventude, perdera uma promoção devido a um escândalo no qual o nome de Arthur fora mencionado, e muitos acreditavam que Edward contribuíra para encobrir o episódio. A lealdade do coronel nunca esteve realmente com Arthur.
mas seu ressentimento contra os irmãos era visível. O militar, que se apresentava como apenas um convidado jovial, era, na realidade, parte de um histórico de intrigas que colocava os Whitmore no centro de desconfianças há décadas. Enquanto Poirot alinhava essas informações, a própria mansão parecia colaborar com a narrativa. O segredo da passagem oculta, descoberto atrás da lareira da biblioteca, reforçava a ideia de que a casa guardava histórias escondidas tanto quanto seus moradores. Por essa passagem, qualquer pessoa ligada à família poderia ter se movimentado sem ser vista. E mais, era plausível que a existência desse corredor tivesse sido usada no passado para ocultar encontros, esconder documentos ou até dar passagem a quem não queria ser notado. Era um símbolo material do tema central. Uma família vivendo de aparências enquanto escondia sua verdadeira identidade nos subterrâneos. Poirot, em conversa com Hastings naquela noite, foi direto. Mon ami, não estamos diante apenas de um crime. Estamos diante de uma mentira que começou anos atrás. O assassinato é apenas a consequência inevitável de um segredo que cresceu até não poder mais ser contido. A cada depoimento, a ligação com o tema de identidade ficava mais clara. Edward insistia em afirmar que o irmão era desequilibrado e que sua morte fora obra do próprio desespero. Mas, ao mesmo tempo, sua pressa em encerrar o assunto traía um medo de que as palavras de Arthur pudessem sobreviver à sua morte. Henry, sempre à sombra, mostrava-se mais um cúmplice do que um simples parente. Lady Margaret queria garantias, mas o tom de suas perguntas denunciava desespero. Clara permanecia em silêncio, mas esse silêncio pesava mais do que muitas palavras. No centro de tudo estava a questão: quem realmente tinha o direito ao nome Whitmore e à propriedade de Ashcombe? Arthur voltara para reivindicar algo que julgava ser seu por direito, mas fora silenciado antes que pudesse provar. Edward se agarrava à posição, mas cada gesto seu revelava insegurança. Henry parecia disposto a proteger a versão oficial a qualquer custo. Clara carregava lembranças que confirmavam as suspeitas. Lady Margaret temia que sua fortuna estivesse depositada em mãos erradas. O coronel, mesmo à margem, sabia de histórias que poderiam manchar ainda mais a família. Esse entrelaçamento de identidades e segredos criava o terreno perfeito para o crime. A morte de Arthur não fora apenas para eliminar um incômodo, fora para preservar uma narrativa que sustentava a posição de todos os envolvidos. Um único segredo, mantido durante anos, agora se tornava o fio condutor que explicava tanto a tensão daquela noite quanto o motivo para o disparo fatal. Poirot sabia que, para resolver o caso, precisaria desmontar cada versão do passado que os moradores da casa contavam. O que estava em jogo não era apenas a descoberta de quem puxou o gatilho, mas a revelação de quem realmente era dono do nome e da fortuna, Whitmore. Identidade e herança, sangue e impostura. Era nessa combinação que residia a verdade do crime. E foi com essa clareza que Poirot decidiu prosseguir. O próximo passo seria cruzar cada detalhe material: a carta escondida, as pegadas de lama, o casaco molhado, o revólver encontrado no lago, com as histórias que cada personagem sustentava. Só assim seria possível revelar não apenas o assassino, mas também a verdadeira face de uma família que, por trás das aparências, sempre vivera aprisionada a um segredo de identidade. A investigação de Poirot avançava como um fio puxado de um tecido antigo. A cada depoimento, a cada detalhe, a rede de relações dentro de Manor Ashcombe
se revelava mais intrincada. Se os segredos de família explicavam a raiz do conflito, eram o poder e o dinheiro que alimentavam sua continuidade. Cada personagem tinha algo a perder, e nesse jogo a corrupção se insinuava não como exceção, mas como regra velada. Edward Whittemore apresentava-se como herdeiro legítimo, senhor da propriedade e das decisões financeiras que sustentavam o prestígio da família. Porém, a posição não se resumia a um título. A fortuna da casa vinha sendo usada em investimentos arriscados, muitos deles ligados à Lady Margaret Sinclair, cuja presença não era mera casualidade. Edward precisava de capital constante para manter o estilo de vida que sustentava sua imagem e, mais ainda, para abafar dívidas antigas que Arthur ameaçava expor. A máscara de homem de negócios bem-sucedido escondia a realidade de um administrador em dificuldades que recorria a expedientes duvidosos para manter a aparência de estabilidade. Lady Margaret era a peça central nesse tabuleiro. Viúva de um magnata, herdara a fortuna que deveria garantir-lhe conforto até o fim da vida. No entanto, sua obsessão por apostas financeiras de alto risco já consumira parte considerável de seus recursos. Edward fora seu parceiro em muitos desses negócios e ambos estavam ligados por contratos que não resistiriam à luz pública. Para ela, a presença de Poirot significava ameaça dupla: o risco de que a verdade sobre a morte de Arthur viesse à tona e, junto com ela, a exposição de sua ligação com investimentos corruptos. A imagem de dama sofisticada ocultava o desespero de uma mulher que precisava de Edward para manter seu mundo de aparências intacto. Henry Marlowe, sempre à sombra de Edward, desempenhava papel de guardião não apenas da administração doméstica, mas também dos segredos financeiros. Era ele quem manipulava documentos, ajustava contas e escondia rastros de transações suspeitas. O secretário aparentava devoção cega, mas sua lealdade tinha raízes mais pragmáticas. Vivia sustentado pela mesma rede de corrupção que ajudava a proteger. Sem Edward, perderia não apenas posição, mas também a segurança que os recursos desviados lhe proporcionavam. Suas mãos nervosas denunciavam não apenas medo de escândalo, mas a consciência de que estava envolvido em algo que poderia arrastá-lo junto se viesse à tona. O coronel Haversham, apesar de se apresentar como homem desligado de questões financeiras, não estava imune ao jogo do dinheiro. No passado, um investimento mal feito em terras quase o levara à ruína, e rumores diziam que Edward o ajudara a silenciar credores em troca de favores. O coronel, que gostava de exibir bravura e independência, carregava na realidade uma dívida moral que o tornava cúmplice indireto do sistema de favorecimentos e manipulações em torno da família Whittemore. Sua postura de militar honrado escondia um histórico de concessões que corroíam a integridade de seu caráter. Clara Benson, embora menos envolvida diretamente com negócios, também estava presa à teia de dinheiro e poder. A jovem, marcada pelo passado com Arthur, dependia de pequenos auxílios financeiros de Edward, que, sob pretexto de generosidade, mantinha-a por perto. Essa dependência, mais emocional do que prática, colocava-a em posição vulnerável. Clara não participava das decisões financeiras, mas era usada como peça de manipulação. Sua presença no casarão, mais um lembrete do controle que Edward exercia sobre todos. Molly, a criada, parecia a única alheia ao jogo de poder, mas sua posição lhe permitia observar os efeitos dele. Via de perto como as contas eram fechadas às pressas,
como cheques eram enviados em horários incomuns e como pacotes chegavam e saíam sem registro. O que para os outros era invisível, para ela era rotina. E embora não tivesse parte nos lucros ou nas decisões, sabia que a riqueza de Manor Ashcombe era mantida por fios frágeis e por práticas que beiravam a fraude. A morte de Arthur jogava ainda mais luz sobre essas contradições. O irmão afastado não voltara apenas para se reconciliar ou buscar parte da herança. Ele trazia conhecimento perigoso sobre irregularidades financeiras que poderiam arruinar Edward e, por consequência, Lady Margaret e Henry. O bilhete encontrado na biblioteca sugeria que Arthur estava pronto para expor tudo. Sua ameaça não era apenas moral, era econômica. A revelação de documentos ou testemunhos poderia destruir reputações, falir parceiros e transformar o prestígio dos Whitmore em pó. Poirot, atento a cada detalhe, compreendia que a corrupção não se limitava a atos isolados, mas a um sistema sustentado pela conveniência de todos. Cada personagem, de alguma forma, tinha algo a ganhar mantendo Edward na posição de poder e algo a perder caso ele fosse desmascarado. O coronel precisava proteger sua honra já abalada. Lady Margaret dependia de contratos silenciosos. Henry escondia desvio de fundos. Clara era mantida sob tutela emocional. Molly observava, mas sabia que falar demais poderia custar-lhe o emprego. Na prática, Arthur tornara-se ameaça ao equilíbrio corrupto que sustentava o grupo. Sua morte era conveniente não apenas para Edward, mas para qualquer um que tivesse interesse em manter o silêncio. Nesse contexto, o crime assumia dimensão coletiva, um único disparo, mas um conjunto de cúmplices morais, cada qual beneficiado pela permanência do status quo. Poirot, analisando o quadro, resumiu o dilema em uma de suas observações discretas a Hastings. Quando o dinheiro se mistura à honra, mon ami, a corrupção torna-se uma doença que atinge todos na casa. Aqui não investigamos apenas um assassinato, mas um sistema inteiro que se sustenta em mentiras e conveniências. O culpado apertou o gatilho, mas todos ajudaram a carregar a arma. O detetive então concentrou-se em examinar documentos que Henry tentava proteger com excesso de zelo. Entre eles, encontrou registros de investimentos falsificados, transferências feitas em nome de empresas inexistentes e recibos de pagamentos duvidosos. Essas descobertas reforçaram a ideia de que Edward não apenas ocultava a verdade sobre sua herança, mas também mantinha um império financeiro construído sobre corrupção. Arthur, ao retornar, representava a ameaça real a esse castelo de cartas. O cenário estava cada vez mais claro. O assassinato não fora um ato isolado de vingança ou paixão. Era uma jogada de sobrevivência em meio a um sistema de poder sustentado por dinheiro e mentira. A cada máscara arrancada, Poirot via não apenas culpados individuais, mas um círculo de corrupção que transformava todos em suspeitos. Naquele ponto da investigação, as aparências já tinham sido desfeitas, os segredos familiares revelados, e agora o motivo mais palpável se erguia diante de todos: a preservação de fortuna e prestígio. O crime não podia ser entendido sem considerar que, para aqueles presentes em Manor Ashcombe, perder dinheiro era equivalente a perder identidade e poder. Arthur ameaçara ambos e, por isso, pagara com a vida. A presença de Hercule Poirot em Manor Ashcombe trouxe não apenas investigação, mas também equilíbrio entre duas forças que se enfrentavam em silêncio. De um lado, a busca pela verdade e pela justiça. De outro, o esforço contínuo de manipulação,
usado por cada personagem para salvar a própria pele. O assassinato de Arthur Whitmore deixou claro que alguém estava disposto a manipular não apenas fatos, mas também pessoas, para moldar a narrativa dos acontecimentos. O trabalho de Poirot era separar essas distorções daquilo que realmente ocorrera. Desde a descoberta do corpo, Edward Whitmore tentava impor a versão de suicídio. Apresentava-se como irmão consternado, mas insistia que Arthur era instável e que, movido pelo desespero, tirara a própria vida. Essa narrativa repetida em voz trêmula era, na verdade, um ato de manipulação. Edward sabia que o suicídio encerraria a questão rapidamente, afastando suspeitas de homicídio e, acima de tudo, mantendo em silêncio os segredos que Arthur carregava. Mas Poirot não se deixou enganar. Notou que não havia arma na cena, que o ângulo do disparo era incompatível com o suicídio e que o cenário mostrava sinais claros de luta. A insistência de Edward era mais reveladora do que convincente. Henry Marlowe também se utilizava da manipulação, mas de maneira mais discreta. Tentava encobrir rastros, ajustar horários e inventar explicações para a sua movimentação na noite do crime. Quando questionado, dizia estar escrevendo cartas, mas nunca mostrou prova concreta dessas correspondências. Seu discurso era cuidadosamente moldado para proteger Edward e a si mesmo, desviando a atenção de sua proximidade com a biblioteca. Para Poirot, cada detalhe era importante, e a manipulação de Henry servia apenas para confirmar que havia muito mais por trás da lealdade que demonstrava. Lady Margaret, por sua vez, manipulava através da fala. Com voz suave, fazia comentários que pareciam inocentes, mas que buscavam direcionar as suspeitas para outros. Em mais de uma ocasião, insinuou que Clara Benson poderia guardar rancor contra Arthur pelo noivado rompido e que o coronel, com sua natureza explosiva, poderia ter perdido a cabeça. Seus comentários eram estratégias de autopreservação, destinadas a afastar de si qualquer sombra de dúvida. O problema é que falava demais e suas contradições começaram a se acumular. Poirot percebeu que, embora tentasse controlar a narrativa, cada palavra revelava sua ansiedade. O coronel Haversham, embora menos habilidoso com palavras, também recorria à manipulação, mas na forma de omissão. Declarava que não ouvira nada de incomum, apenas um estalo sem importância, quando na verdade reconhecia o som abafado de um disparo. Sua escolha em omitir era calculada. Preferia não se envolver em detalhes que poderiam ligar seu nome ao crime. O silêncio, nesse caso, era uma manipulação tão clara quanto as falas exageradas dos outros. Clara Benson, ao contrário, não manipulava os outros, mas manipulava a si mesma. Tentava esconder a intensidade de suas emoções, forçando um silêncio que parecia inocente, mas que era, na prática, uma forma de proteção. Sua recusa em falar sobre o passado com Arthur era menos sobre dor e mais sobre receio de revelar conhecimento que pudesse complicá-la. O silêncio, novamente, funcionava como ferramenta de manipulação, um esforço para parecer neutra, quando, na realidade, estava profundamente envolvida na disputa de verdades. Até Molly, a criada, não estava totalmente isenta. Embora fosse a mais sincera em suas observações, sabia selecionar o que dizer. Falava de passos, de ruídos, de movimentações estranhas, mas evitava citar nomes ou detalhes que poderiam lhe custar a posição na casa. Era prudente demais para se comprometer. Sua manipulação era motivada pelo instinto de sobrevivência. Nesse cenário, Poirot se erguia como contraponto,
Sua missão era conduzir os fatos ao terreno da justiça, desmontando cada tentativa de distorção. Ele não levantava a voz, não confrontava de forma violenta, mas usava lógica e observação para expor contradições. Quando Edward insistia no suicídio, Poirot apenas apontava com calma. Mas, monsieur, onde está a arma? Um homem que atira contra a própria cabeça não esconde o revólver em seguida. Quando Henry tentava justificar suas idas e vindas, Poirot retrucava. E essas cartas, mon ami, por que não nos mostra uma? Palavras são fáceis, papel e tinta são provas. A cada resposta, Poirot devolvia uma pergunta. Sua estratégia era clara. Enquanto os outros buscavam manipular a realidade, ele devolvia os fatos à superfície. Se a manipulação dependia de sombra e confusão, a justiça dependia de clareza e ordem. O clímax dessa tensão ocorreu quando Poirot reuniu todos no salão principal para confrontar as versões. Pediu que cada um relatasse em sequência o que ouvira na noite do crime. As contradições apareceram de imediato. Lady Margaret afirmava ter ouvido passos leves, enquanto Henry jurava que ninguém circulara. O coronel dizia ter escutado apenas um estalo, mas Clara mencionava um som abafado, seguido de silêncio. Molly lembrava-se de ter visto Henry perto da biblioteca, algo que o primo negava. Em poucas palavras, a manipulação de cada um se desfez diante da justa posição dos relatos. Poirot então afirmou que a justiça não podia se basear em versões convenientes, mas em fatos. Relembrou a carta encontrada, as pegadas de lama, o casaco molhado, a ausência da arma no local e o revólver recuperado no lago. Essas eram provas concretas, e contra elas nenhum discurso poderia prevalecer. A justiça, disse ele, não se curva a conveniências. Ela não aceita máscaras e não se deixa comprar por riqueza ou influência. Ainda assim, os presentes não desistiam de tentar manipular o rumo da investigação. Edward continuava a alegar inocência. Lady Margaret tentava mudar de assunto. Henry buscava argumentos técnicos. Clara permanecia calada. Mas cada esforço era contraposto pela firmeza lógica de Poirot. Aos poucos, ficava evidente que não havia saída fácil. A grande diferença entre justiça e manipulação naquele ambiente era que a manipulação servia apenas para atrasar o inevitável. Podia criar confusão temporária, mas não resistia à sequência de provas que Poirot reunia. A justiça, representada pelo detetive, caminhava com passos lentos, porém firmes, em direção à verdade. Com clareza, Poirot mostrou que o assassinato de Arthur não fora apenas crime de impulso, mas sim ato calculado para silenciar uma ameaça. A manipulação havia começado antes mesmo do disparo, no convite feito a Poirot sob pretexto de investigar o desaparecimento da cigarreira. Tudo fora planejado para criar distrações, desviar atenções e manter os segredos familiares fora de alcance. Porém, ao chamar Poirot, o manipulador assinara sua própria sentença. A presença do belga significava que a justiça, cedo ou tarde, desmascararia cada truque. No final dessa fase da investigação, a diferença entre os dois lados estava clara. De um lado, os convidados, cada qual manipulando palavras, silêncios e omissões para se proteger. Do outro, Poirot, erguendo-se como símbolo da justiça, paciente, preciso e imparcial. Era apenas questão de tempo até que toda a rede de manipulações se desfizesse, revelando quem, de fato, apertara o gatilho naquela noite de névoa em Manor Ashcombe. À medida que Hercule Poirot avançava na investigação,
tornou-se evidente que os motivos financeiros e as disputas por poder não eram os únicos motores do crime. Em Manor Ashcombe, as relações afetivas estavam tão envenenadas quanto os cofres da família. O amor, em suas formas mais frágeis e distorcidas, a obsessão, que corroía silenciosamente, e a traição, sempre presente como sombra inevitável, formavam um triângulo perigoso que ajudava a explicar a morte de Arthur Whitmore. Clara Benson foi a primeira a demonstrar como sentimentos mal resolvidos podiam transformar-se em armas. No passado, estivera noiva de Arthur, mas o rompimento deixara cicatrizes que jamais cicatrizaram por completo. O silêncio pesado que mantinha não era apenas fruto de timidez, mas a marca de alguém que carregava mágoa e ressentimento. Ao ser pressionada por Poirot, admitiu que Arthur prometera mudar, voltar como homem renovado, mas a reconciliação nunca se concretizou. Em vez disso, ele retornara carregando segredos e ameaças contra Edward. O amor desfeito tornara-se obsessão silenciosa, e Clara, incapaz de esquecer, agora vivia dividida entre a lembrança de um afeto e a realidade de ter sido traída emocionalmente. Sua dor não fazia dela assassina, mas colocava-a no centro de uma rede de sentimentos perigosos. Lady Margaret também revelava camadas de obsessão, embora mascaradas por elegância e sofisticação. Para ela, Edward não era apenas parceiro de negócios, mas também figura de fascínio. Não declarava abertamente, mas seus olhares constantes e seu interesse exagerado pela vida dele denunciavam sentimentos que ultrapassavam a mera amizade. O que parecia confiança financeira escondia laços emocionais, e nesse contexto, qualquer ameaça ao prestígio de Edward representava também ameaça ao futuro de Margaret. Sua necessidade de mantê-lo intocado não era apenas por dinheiro, era também por orgulho e desejo. A obsessão a fazia agir com zelo excessivo, espalhando insinuações contra Clara e o coronel, numa tentativa desesperada de afastar de si qualquer suspeita. Henry Marlowe, por sua vez, demonstrava lealdade que beirava a obsessão. Era mais do que primo e secretário. Era cúmplice emocional de Edward. Seu apego ia além do que a razão justificava, pois defendia o anfitrião mesmo diante de evidências que o comprometiam. Para Poirot, a devoção de Henry não era apenas fruto de obrigação familiar, mas reflexo de um vínculo forjado por dependência psicológica e talvez por ressentimentos antigos contra Arthur. Essa fixação fazia de Henry alguém disposto a manipular documentos, esconder informações e colocar-se em risco para proteger Edward. Sua obsessão pela estabilidade do primo representava uma forma de traição contra a própria consciência. O coronel Haversham tinha sua própria história de traição. No passado, fora prejudicado por decisões ligadas à família Whitmore. Embora mantivesse postura de amigo leal, nutria rancores escondidos. A raiva contra Arthur era clara, mas havia também ressentimento em relação a Edward, mesmo que não admitisse. Seu sorriso estrondoso e suas histórias repetidas eram cortina para disfarçar frustrações. O militar que se mostrava confiável carregava no íntimo a traição de ter sido deixado à margem, e essa sensação de abandono o tornava imprevisível. Até Molly, a criada, estava envolvida em dinâmicas de amor e traição. Observava todos com olhos atentos e, embora discreta, não deixava de ter preferências. Suas simpatias estavam com Clara, a quem ajudava discretamente com pequenos gestos de cuidado. Isso a colocava em posição delicada, pois qualquer palavra revelada poderia ser vista como traição ao patrão. Seu silêncio, nesse caso,
era a única forma de proteção. No centro de tudo estava Arthur. Para uns, o irmão arruinado; para outros, o noivo que prometeu e não cumpriu; para alguns, apenas uma figura inconveniente. Mas a verdade é que sua vida fora marcada por escolhas erradas e promessas não cumpridas, criando um rastro de afetos traídos. Sua volta ao casarão reacendeu sentimentos adormecidos. A esperança frustrada de Clara, o rancor abafado do coronel, a raiva contida de Edward e até o fascínio desconfortável de Lady Margaret. Arthur carregava em si a soma de todas as tensões emocionais. Poirot compreendia que o assassinato não poderia ser entendido apenas por razões materiais. O amor ferido de Clara, a obsessão de Henry, o orgulho de Lady Margaret e o ressentimento do coronel eram peças complementares do quebra-cabeça. O crime acontecera porque, em meio ao jogo de poder e dinheiro, as emoções humanas haviam se tornado armas. A traição, seja ela financeira, emocional ou moral, estava no cerne da tragédia. Quando reuniu novamente os convidados, Poirot os observou em silêncio por alguns instantes. Cada um carregava no rosto a marca de suas próprias contradições. Depois, falou com calma. Mes amis, a morte não nasce apenas de ganância. Muitas vezes é o coração humano que dá o golpe final. Amor transformado em rancor, lealdade convertida em obsessão, orgulho ferido que gera traição. Aqui, nesta casa, todos sofreram com essas forças. E é justamente por isso que a verdade não pode ser escondida. Edward tentou reagir, acusando Arthur de ter sido sempre motivo de vergonha e afirmando que sua morte representava alívio. Henry, nervoso, rebateu, dizendo que Edward apenas defendia a honra da família. Lady Margaret desviou o olhar, incapaz de sustentar a discussão. Clara chorou em silêncio, confirmando que ainda amava o homem que a traíra. O coronel permaneceu calado, mas a rigidez em seus punhos mostrava a intensidade de seus rancores. Até Molly, que assistia a tudo de um canto, parecia carregada de tensão. Foi nesse ambiente que Poirot consolidou a ideia de que o crime não se limitava ao disparo de uma arma. A morte de Arthur era o resultado acumulado de amores frustrados, obsessões cegas e traições constantes. Todos, de alguma forma, haviam contribuído para o clima de hostilidade que culminou no assassinato. O autor do disparo ainda precisava ser identificado com precisão, mas a responsabilidade moral estava espalhada por todos. A verdade começava a emergir, e Poirot, com sua calma característica, sabia que estava cada vez mais perto de revelar não apenas o culpado, mas também a extensão das feridas emocionais que corriam pela família Whitmore e por seus aliados. Em Manor Ashcombe, o amor perdera pureza, a lealdade transformara-se em obsessão e as relações eram marcadas pela traição. Era inevitável que algo terminasse em tragédia. A última reunião em Manor Ashcombe aconteceu no salão principal, onde o ambiente já não era mais de recepção elegante, mas de tribunal silencioso. Hercule Poirot, sentado em uma cadeira simples diante da lareira apagada, reuniu todos ao redor. O ar estava carregado. Ninguém ousava falar. Cada convidado sabia que a investigação chegara ao ponto final e que não haveria mais espaço para máscaras ou manipulações. Poirot começou com calma. Recordou que tudo parecia ter origem em um desaparecimento banal, a cigarreira de prata. No entanto, esse pequeno objeto fora apenas a cortina de fumaça para algo maior. Ali, nada era o que parecia. A cada passo da investigação, as aparências se desfaziam,
para revelar realidades desconfortáveis. Edward Whitmore não era o anfitrião seguro de si, mas um homem acuado, temendo que o irmão expusesse suas falhas. Henry Marlowe não era o secretário exemplar, mas cúmplice de segredos e manipulações. Lady Margaret não era a viúva estável, mas uma mulher arruinada que dependia de contratos obscuros. O coronel Haversham não era o herói destemido, mas um homem que fugia da responsabilidade. Clara Benson não era apenas uma jovem silenciosa, mas alguém marcada por rancores profundos. Até Molly, a criada, não era invisível como todos pensavam, pois enxergava mais do que admitia. O primeiro tema, as aparências contra a realidade, estava desvendado diante de todos. Em seguida, Poirot destacou os segredos de família e as questões de identidade. Arthur não retornara apenas como irmão arruinado, voltava com conhecimento perigoso, disposto a revelar que Edward sustentava sua posição sobre bases frágeis. As disputas de herança e a suspeita de documentos ocultos corroíam a família havia anos. Henry participara da ocultação. Clara carregava lembranças de conversas passadas com Arthur. E até os criados mais antigos sabiam de murmúrios a respeito do testamento. Arthur ameaçava reabrir feridas antigas e foi silenciado antes que pudesse expor a verdade. A questão de identidade mostrava que a morte não fora apenas resultado de rivalidade pessoal, mas parte de um conflito maior que colocava em dúvida quem realmente tinha o direito de carregar o nome Whitmore. Poirot, então, tratou do poder, do dinheiro e da corrupção. Edward, junto de Lady Margaret, estava envolvido em investimentos arriscados, manipulação de contas e acordos que não resistiriam à luz pública. Henry ajudava a encobrir documentos. O coronel, mesmo à margem, devia favores antigos. Todos estavam, de alguma forma, conectados a esse círculo de conveniência. Arthur, ao ameaçar expor irregularidades financeiras, tornava-se perigo real para todos. A ganância e o medo de perder posição social pesaram tanto quanto os sentimentos pessoais. O crime, nesse aspecto, não era apenas uma tragédia individual, mas consequência direta de um sistema sustentado pela corrupção. A seguir, Poirot falou sobre justiça e manipulação. Desde o início, Edward tentara impor a versão de suicídio. Lady Margaret lançava suspeitas contra Clara e o coronel. Henry inventava justificativas para seus movimentos. Clara se escondia no silêncio e até Molly evitava mencionar nomes. Cada um manipulava fatos, omitia informações ou distorcia verdades para proteger a si mesmo. Mas a lógica era implacável. A arma fora encontrada no lago, as pegadas de lama denunciavam movimentações, a carta escondida revelava ameaça concreta e o casaco molhado indicava o uso da passagem secreta. Diante das provas, a manipulação não resistia. A justiça, representada pelo método minucioso de Poirot, desmontava cada versão e colocava os fatos na ordem correta. Por fim, Poirot expôs o papel do amor, da obsessão e da traição. Clara, marcada pelo noivado rompido, ainda amava Arthur, mas também carregava ressentimento por sua traição emocional. Lady Margaret, obcecada por Edward, estava disposta a tudo para defendê-lo. Henry, devotado além da razão, traía a própria consciência para manter o primo protegido. O coronel, ressentido, escondia sua própria raiva. Até a criada, em sua lealdade silenciosa a Clara, escolhia cuidadosamente o que dizer. Arthur fora o centro dessas relações, prometendo mais do que podia cumprir, alimentando afetos e mágoas e retornando apenas para reacender tensões adormecidas.
O crime, portanto, não podia ser separado das emoções humanas que alimentavam o rancor. Com todas as peças alinhadas, Poirot apontou o culpado. Foi Henry Marlowe quem puxou o gatilho. O secretário, movido por obsessão de proteger Edward e por medo de ver desmoronar a posição da família, decidira calar Arthur para sempre. Usara a passagem secreta para entrar na biblioteca sem ser visto, disparara contra o intruso e se livrara da arma jogando-a no lago. Depois, encobrira rastros, ajustara papéis e tentara sustentar a versão conveniente de suicídio. Sua traição não era apenas contra Arthur, mas contra a própria justiça. Edward, embora não tivesse atirado, não era inocente. Sua manipulação constante, seus negócios corruptos e seu silêncio cúmplice contribuíram para criar o cenário do crime. Lady Margaret, o coronel e Clara não estavam livres de responsabilidade moral. Cada um, à sua maneira, se beneficiava da queda de Arthur e preferia acreditar em versões convenientes. Mas o ato final pertencera a Henry, cuja obsessão pela estabilidade de Edward o transformara em assassino. O silêncio que seguiu a revelação foi pesado. Henry tentou protestar, mas Poirot já havia apresentado provas suficientes. A mancha de pólvora em sua roupa, o depoimento da criada, a incoerência de seus horários, o casaco molhado. A verdade não podia mais ser negada. Poirot concluiu dizendo que o caso de Manor Ashcombe era exemplo claro de como aparências frágeis escondiam realidades perigosas, de como segredos de identidade corroíam famílias, de como poder e dinheiro levavam à corrupção, de como a manipulação tentava substituir a justiça e de como o amor, quando distorcido, podia se transformar em obsessão e traição. A morte de Arthur não era apenas tragédia isolada, mas resultado inevitável de um conjunto de forças que se acumulavam havia anos. Quando a polícia levou Henry, o casarão permaneceu em silêncio. Edward se afastou, Lady Margaret evitou olhares, Clara chorou baixinho, o coronel voltou à sua postura rígida e Molly recolheu-se à sua posição discreta. Poirot, como sempre, manteve-se sereno. Para ele, o caso estava encerrado. Mas a lição permanecia. Em Ashcombe, cada fachada escondia fissuras, cada relação escondia ressentimentos e cada gesto revelava que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontrava caminho para emergir. Assim terminou a investigação, com a justiça triunfando sobre a manipulação e com todos compreendendo que, em um mundo movido por aparências, dinheiro e paixões, a verdade sempre cobra seu preço. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.